Ministério Deus de Fogo 7. Vamos para a palavra do dia. Tiago 1:21. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre, amém? Um ótimo domingo, um ótimo final de semana abençoado para vocês e todas as suas famílias, amém? Vamos para a palavra do dia, Tiago 1:21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo da malícia, recebei com a mansidão a palavra que vos é exaltada, a qual pode salvar a vossa alma. Amém. Glória a Deus. O que o Senhor está falando aqui, meu amado, é que a gente tem que rejeitar as coisas imorais, a pornografia, a prostituição, as coisas desse mundo, as malícias, principalmente hoje em dia, depois dessa criação que Satanás inventou, o funk. Não estou falando, se você gosta, tudo bem, é problema seu, tá? Mas eu pessoalmente eu não gosto, mas o que as mulheres ficou bastante desvalorizada por causa dessa música que foi criada. E com certeza não veio de Deus, isso aí com certeza veio do diabo. Então a gente tem que guardar, rejeitar essas coisas, as malícias, as coisas impuras, a prostituição. As mulheres hoje em dia estão... Nossa, as músicas pornográficas que tem, né, nesses funk aí, é horrível, é terrível, é uma coisa terrível. É uma coisa realmente do inferno. E fora que as mulheres estão praticamente peladas, né? E antigamente você olhava para uma mulher assim, só de olhar você ficava imaginando, né, como é que era por baixo. Hoje não tem nem graça. Você olha essas meninas aí tudo shortinho aí, você, sinceramente, pelo menos para mim, broxante. Porque é bom é o que está oculto, pelo menos nessa parte. Então o que a gente tem que falar aqui, o Senhor está falando para a gente rejeitar essas coisas, imoralidade sexual, e porque o corpo da gente é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita dentro da gente. Então a gente tem que guardar o templo, a casa do Espírito Santo, e receber a palavra de Deus ser plantada no nosso coração, a palavra de Deus, porque é a semente para a salvação, amém? Então, meus amados, abandone esse tipo de prática, você que gosta de fazer essas coisas. Lógico que a gente é carnal, a gente tenta se desviar dessas coisas. Se não consegue, ore e peça para Deus afastar essas coisas, essas tentações, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus falou que se a gente olhar com uma mulher apenas com malícia, a gente já cometeu adultério com ela. Então imagina você olhar uma mulher tipo que nem hoje, que, pelo amor de Deus, tá terrível. Então, amados, a mensagem é isso. Abandonai a imundície, o acúmulo das coisas pornográficas, e receber a mensagem de Deus, que é a salvação, amém? Um ótimo final de semana novamente para vocês, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, amém? E você ainda que não aceitou Jesus, aceite, porque nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, e você vai só vai ser salvo o que tiver o nome escrito no livro da vida, porque na palavra de Deus fala que no dia do juízo, a pessoa que não foi achada o nome no livro da vida foi jogada no inferno. Pode procurar na Bíblia, ou pesquise no Google, que é mais rápido, e você vai achar o livro da vida falando referência as passagens da Bíblia, do livro da vida, e você vai encontrar que o teu nome tem que estar escrito lá. Se não tiver, de nenhuma maneira você será salvo. Amém? Então, o que você faz? Faça essa oração comigo, aceite o Senhor Jesus de coração, para que Ele possa escrever o teu nome no livro da vida. Amém? Se ajoelhe. Se não puder se ajoelhar, coloque a tua mão no coração e ore assim comigo. Meu Deus, meu Pai, no nome, quero entregar a minha vida ao Senhor.
Escreve, meu Deus, pois o meu nome no teu santo livro da vida e nunca torne a apagar, Pai amado. Oh Deus Todo-Poderoso, salva a mim e a minha família no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Me livra da pornografia, das malícias, de tudo que não for do teu agrado aos teus olhos, Senhor. Tira de mim e me purifica no nome do Senhor Jesus Cristo. E para você que está desviado ou desviada, volte o mais rápido para o Senhor Jesus Cristo, porque estamos nos fins, no último dia. E Satanás já saiu para reinar, já recebeu o seu arco. Pode ver que o mundo todo parou. Não parou com proporção que antigamente sempre teve vírus, mas essa foi mundial porque Satanás recebeu autoridade para reinar. E a tendência é piorar, amados. Você está aí no mundo aí, pensando aí que vai ficar por isso mesmo. Você amanhã você pode morrer e Satanás leva a tua vida e tu perde a coroa da vida. Não faça isso, volte para o Senhor. Não importa pelo motivo, ignore esse motivo besta que você deixou. Ore a Deus, peça força e volte no nome do Senhor Jesus Cristo. Entrega a tua vida novamente para Ele, peça perdão para Ele, porque senão você vai ficar aqui e vai para o inferno. E você sabe muito bem, você que já é evangélico, que está desviado, você sabe perfeitamente que Deus não quer isso para nós. Deus não quer perder nenhum dos seus filhos. Assim como Jesus disse: Pai, tu me deste 12 e eu não perdi nenhum, somente um que era diabo. Judas já estava premeditado a morrer e ir para o inferno, porque ele já era um demônio já. Mas você não é, você é de Deus, você é da luz, você nasceu da luz. Deus te tirou das trevas e você voltou realmente de novo para as trevas. Não fique nas trevas, fique na luz. No nome do Senhor Jesus Cristo, peça perdão para Ele e reconcilie-se com Ele, no nome de Jesus, amém? Vamos orar, amado. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, meu Deus, perdão por ter desviado dos teus caminhos, dos teus estatutos e no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, coloca meu nome novamente, meu Deus. Escreve novamente se tu apagou, meu Deus, no livro da vida e nunca torne a apagar. Me perdoa, meu Pai amado. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu faço novamente uma aliança contigo, mas dessa vez é uma aliança inquebrável que demônio nenhum do inferno vai quebrar, meu Pai, porque tu vai me encher com teu Santo Espírito e vai tirar tudo que não seja do teu agrado, para que eu não venha perecer nesse mundo podre e volte as mãos de Satanás e vá para o inferno, para a salvação, a coroa da vida. No nome do Senhor Jesus, me perdoa, Pai amado. Minha família, no nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês hoje e sempre. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém, amados. Glória a Deus. Paz para todos em Cristo Jesus. Ótimo final de semana em Cristo Jesus. Amém. Beijos. Te amo em Cristo Jesus. Visitem meu blog https://deusdefogo7.blogspot.com. Redes sociais: Facebook, Deus de Fogo 7, Facebook, Jesus Rei dos Reis, Telegram, @Deus de Fogo 7, Twitter @Deus de Fogo 7, Instagram, Carlos05 2020.